E hoje vamos falar sobre se vale ou não a pena comprar jogo físico para o seu Nintendo Switch. Um tema um tanto quanto polêmico, não vamos mentir, mas que eu acho que em algum momento a gente tem que falar sobre ele nesse canal. Então, se isso te interessou, vem comigo. Jogos pro Nintendo Switch são coisas que a gente sabe que são caras, mas que é um tema muito bom a gente acabar falando, porque, querendo ou não, a gente sabe que são coisas um tanto quanto difíceis de a gente decidir. Existem três mundos que eu gosto de considerar quando a gente vai falar sobre isso. O mundo dos jogos físicos, onde você vai comprar o jogo e é isso. Os jogos digitais, onde você vai comprar pelo eShop. E o desbloqueio. O meu caso, eu passei pelos três, onde tanto eu tive jogos físicos, os digitais e o desbloqueio. O que me dá, eu acho, um pouco de abertura para poder falar desse tema. Então, ok. O que eu acho que já é interessante a gente falar sobre os jogos físicos é claramente a questão de preço. Mas não porque esses jogos são caros no geral, mas sim a valorização e revenda desses jogos. Para quem não sabe, jogos físicos são 1000 vezes mais fáceis de você revender, já que os jogos que você compra na eShop, eles são anexados à sua conta da Nintendo. Então, se você quiser revender isso, ou você revende a sua conta da Nintendo, ou você não revende, o que obviamente é um problema muito grande. Já quando se trata dos jogos físicos, a gente fala muito mais da valorização com o tempo. Por exemplo, jogos como Zelda Breath of the Wild é um bom exemplo de jogo que valoriza muito com o tempo. E jogos principais da Nintendo são assim, Mario Odyssey, Mario Kart, Pokémon no geral, são jogos que valorizam muito. E eles ficam caros com o tempo, diferente de jogos de franquias como da Microsoft ou da própria Sony, que muitas vezes chegam a ficar com mais promoções com o passar dos anos. No meu caso, para vocês terem uma noção, eu tenho só Zelda Breath of the Wild e os dois Pokémons. Esses dois jogos estão em francês porque foram comprados lá, então a embalagem acaba sendo com o idioma francês. Mas o cartucho não acaba sendo afetado, já que ele acaba utilizando do sistema do console para ajustar o idioma. Então eu acabo podendo utilizar ele normalmente com a linguagem inglês, caso isso tenha surtido alguma dúvida. Mas ok, então seria melhor comprar jogos digitais, como por exemplo, a minha biblioteca principal, os jogos que eu tenho aqui, por exemplo, é o Pokémon Legends Arceus, e por exemplo, Hollow Knight também é um jogo que eu comprei, mas ok, vale mais a pena então comprar jogos digitais? E essa é uma resposta que eu acho delicada da gente falar, pois sim, teoricamente até que faria bastante sentido. Mas, ao mesmo tempo, após eu ter comprado o Pokémon Legends Arceus, eu senti um certo peso na consciência. Tipo, no sentido de que, após ter jogado o jogo e zerar ele, eu senti aquela coisa de não poder ter ele na minha prateleira, sabe? É como se eu não tivesse aquele jogo. Já que, por exemplo, os jogos que eu tenho aqui, eu facilmente posso pegar e eles fazem até mesmo parte do nosso cenário aqui no canal. Isso é algo legal por si só, tipo, é algo bom você ter esses jogos aqui junto da sua coletânea e saber que eles são da sua prateleira, eles estão ali, sabe? E quando a gente se trata de jogos que são digitais, você não tem muito isso, sabe? Você não tem aquele jogo ali, todo dia você sabe que ele tá ali. Ele simplesmente é um jogo que você comprou. E é um pouco complicado, sabe? Eu acho que quando se trata dos jogos digitais, o que eu mais acho interessante neles é a questão de valor. Por quê? Quando se considera coisas como essa, algo que é muito interessante é os jogos que estão sendo vendidos pela eShop não têm alteração de valor. Só que eles também não têm muitas promoções. Então, no geral, você vai encontrar eles pelos valores normais. Por exemplo, o Pokémon Legends Arceus se mantém na média de R$ 299, os 300 padrão. A mesma coisa se encaixa para o Zelda e os Pokémons. O que é algo bom? É, mas entra na mesma coisa que eu falei no início do vídeo. São jogos que você não vai poder revender. E quando se trata de não poder revender os jogos, realmente é algo bem delicado da gente estar falando, pois alguns não ligam, alguns realmente se importam muito, e no meu caso, eu não senti muito problema, pois eu também não pretendo revender nem meu console e nem os meus jogos. Claro, tem N fatores que podem influenciar isso, tanto de eu não necessitar vender meu console ou coisas do tipo, mas principalmente porque eu realmente não
iria querer me desapegar, pelo menos não no momento desses consoles. Então, eu acabo não sentindo tantos problemas em comprar os jogos digitais. O que eu mais senti mesmo é o não poder ter ele à mostra, sabe? Não poder ter ele no cenário, bonitinho, saber que ele é um jogo que tá aqui na minha mão e o jogo tá aqui, sabe? Eu não sei explicar essa sensação, mas é uma sensação no geral muito boa. E e qual que é o último ponto? O desbloqueio. Tema que por si só já é bem delicado de se falar, né? Vamos falar a verdade. O desbloqueio no geral é sempre 50-50. Ou você é a favor, ou você é totalmente contra. É pouca gente que realmente entra nesse meio termo. E por quê? Entra muito na questão de que algumas pessoas defendem muito que o jogo original é melhor, é aquela coisa, né? Seria melhor você estar de acordo com as questões das regras e tudo mais, para também não estar interferindo nada, para não ganhar ban nem nada. E as pessoas que são a favor, que entram no desbloqueio de diversos consoles, eu entro nessa parte, eu realmente sou muito a favor disso, porque são consoles que você usufrui muito deles com o passar dos anos, e eu acabei passando por isso. Para quem não sabe, por sinal, vou estar até deixando aqui o card do vídeo, que eu fiquei por 3 anos ali, fiz um vídeo referente aos 3 anos que eu tinha meu Nintendo Switch, e eu pude mostrar todos os pontos até eu chegar no desbloqueio. Desde eu ter tido poucos jogos ali no meu primeiro ano, o segundo ano eu quase não utilizei meu console por ter pouquíssimos jogos que eu cheguei a comprar, muito por causa do valor, e o terceiro ano foi quando eu finalmente decidi fazer o desbloqueio e o leque de possibilidades virou quase que infinito, onde eu pude baixar diversos jogos aqui que eu só baixaria em algum momento muito específico que eu pudesse realmente comprar. Então eu acho que é algo bem interessante de a gente deixar claro que, sim, eu entendo completamente se você é contra o desbloqueio, porque realmente é algo melhor você deixar seu console ali zero bala, sem nunca ter tocado no desbloqueio, para não ocorrer nenhum problema de perder o console nem nada. Mas eu realmente acho muito bom o desbloqueio, pelo menos por experiência própria, sabe? Mas é aquela coisa, cada um decide se acha ou não melhor ter o desbloqueio do console. Na minha opinião, como uma forma de finalizar tudo isso, eu acho que a compra dos jogos físicos é muito válida, principalmente se é um jogo que você quer, porque você tem que ter noção que, principalmente aqui no Brasil, esses jogos vão sair mais caros do que o que devem, porque questão de lucro das lojas, principalmente por ser jogos importados e tudo mais. Mas, por exemplo, um jogo que vai custar R$299 na eShop vai estar custando facilmente 350, quase R$400 numa loja física, tá? Então eu acho que é muito importante você considerar esses fatores e ter uma maior atenção nesses momentos, porque pode ser aí que você acabe comprando um jogo que não é tanto do seu interesse e pagando muito caro por isso, sabe? Jogos que você realmente gosta, com certeza vale a pena ter, é uma satisfação muito grande ter eles na prateleira, mas eu acho que é muito questão de gosto. Então eu acho que é isso, eu espero que tenha servido de ajuda para alguém esse vídeo. E se você quer ver mais conteúdos referentes a Nintendo, principalmente, e consoles no geral, considere se inscrever nesse canal, ou dar um like, aquela coisa de YouTube padrão que todo mundo já conhece. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o RZN e falou!